capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: E aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da grande pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, você consegue entender aqui a atitude de Pedro? Você consegue entender a atitude de Pedro? Jesus, depois de ter pregado um belo sermão à multidão que o acompanhava naquele dia ali, junto à praia do mar da Galileia, Jesus ele entra no barco de Simão e agora se volta para Simão e fala: Olha, lancem a rede. Pedro ele deve ter pensado o seguinte: Jesus, sua pregação foi muito boa. O Senhor realmente tem o dom da palavra, mas quem é pescador aqui sou eu, somos nós. Nós entendemos de pesca, tentamos apanhar peixe durante toda a noite, nada conseguimos. Isso porque ao chegar pela manhã, o sol estava radiando sobre o mar e os peixes eles iam para o mais profundo. E assim se tornava difícil pescar durante o dia. E Pedro então falou assim: olha, para o Senhor ver que nada vamos conseguir, já que o Senhor pediu, vamos lançar a rede. E de uma forma displicente, Pedro ele lança a rede, e ao puxar, um grande milagre acontece. Muitas vezes Jesus está pronto a nos mostrar o caminho certo, e assim como Pedro, nós ainda queremos discutir com Jesus e dizer que ele está errado. Queridos, nós olhamos para Pedro como uma pessoa impetuosa, né? Como alguém que sempre queria estar em primeiro lugar entre os discípulos. Classificamos Pedro como uma pessoa egoísta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos se acham aqui egocêntricos? Levanta a mão. Quantos se acham aqui egocêntricos? Levanta a mão, eu quero ver a mão de quem é esse todos nós. Queridos, na realidade, todos nós somos egocêntricos, em menor ou em alto grau, certo? Todos nós somos. Embora muitos pregadores classifiquem Pedro como alguém egocêntrico, eu vejo que Pedro era uma pessoa diferente. Isso porque Pedro era sincero. Analisem comigo. Se Pedro estava triste, todos sabiam. Pedro ele ficava quieto, não falava com ninguém. Mas se Pedro estava com raiva, ele não fazia questão de esconder isso, irmãos. E se ele não gostasse de algo que você fez contra ele, logo ele iria falar: olha, eu não gostei disso e não é assim. E ele ficava com raiva de você. Pedro era uma pessoa transparente, irmãos. Se ele estava feliz, logo ele saía abraçando todo mundo, radiava alegria.
E é por isso que eu vejo Pedro como alguém transparente, não como alguém tão egoísta assim. Todos nós somos. Pedro era uma pessoa sincera, irmãos. Ele mostrava quem ele realmente era. Ele não fazia questão de esconder aquilo que ele era. Um dia eu fui fazer uma entrevista para trabalho. Foi o meu primeiro emprego aos 14 anos. E a psicóloga perguntou assim: me fala 3 qualidades. Prontamente eu falei. Agora me fala 3 defeitos. E aí eu fiquei pensando. Aí ela falou assim: vai pensando aí que eu vou perguntar para o outro então. E o outro rapaz logo ele foi falando, né? Ah, eu sou preguiçoso, eu demoro a acordar. Eu pensando comigo, ele não quer trabalhar. É assim, irmãos. Muitas vezes escondemos quem realmente nós somos por uma questão de sobrevivência. Se pastores fossem tão fiéis às pregações que fazem, se maridos fossem tão leais às suas esposas em seus casamentos, e filhas fossem confidentes de suas mães a ponto de falarem os seus maiores segredos, ao invés de contar para as amigas. Parece que a única forma de sobrevivermos nesse mundo é não mostrarmos quem realmente somos, sendo falsos. Mas só há uma única forma de sobreviver no mundo espiritual. E essa forma é sendo sincero. Vocês acham que falta muito da sinceridade de Pedro na sociedade em que vivemos hoje? Sim ou não? Sim? Falta muito da sinceridade de Pedro na igreja? Sim ou não, irmãos? Sim. Quem é a igreja? Nós. Ainda é muito coletivo. Porque quando a gente fala assim, falta muito da sinceridade de Pedro na igreja. Quem é a igreja? Nós. Só que o nós a gente pensa em outra pessoa, né? Falta sinceridade lá, sim, na igreja, sim, porque irmão lá não é sincero. Mas quem é a igreja? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Na realidade, falta muito da sinceridade de Pedro em mim. Irmãos, na realidade, muitas vezes, as pessoas elas não se demonstram como são, não por mal, não porque elas querem serem falsas, mas simplesmente porque muitas pessoas têm medo de serem julgadas ao se demonstrarem quem realmente são. É como se o Adelson ele recebesse o irmão dele numa sexta-feira à noite em sua casa, e no sábado pela manhã o irmão dele fosse viajar para uma outra cidade, e lá ele teria um encontro com sua família e fosse para a igreja no sábado pela manhã. E o Adelson leva o seu irmão para a rodoviária, deixa ele lá às 7 horas da manhã, porque ele pegaria o ônibus de 7h30 em direção a Maricá. E aí ele volta para casa. E de repente, quando ele chega na igreja dele, alguém fala assim: viu o noticiário falando que um ônibus de 7h30 lá da rodoviária Novo Rio em direção a Maricá bateu, explodiu, morreu todos os passageiros, inclusive o motorista. E aí o Adelson ele fica desesperado, porque ele lembra que o seu irmão pegou o ônibus de 7h30 e sai correndo até a rodoviária Novo Rio. E ao chegar lá, quem ele encontra? O irmão dele sentado lá esperando o outro ônibus. E fala assim: o que você está fazendo aqui? Olha, eu perdi o ônibus. Você não sabe o que aconteceu? Bateu o ônibus, morreu todo mundo, explodiu, o motorista morreu também. Graças a Deus que você não estava lá. Agora o desespero passou. Mas quanto aos outros passageiros que faleceram? Quanto ao motorista? A gente pensa assim, irmãos. Quando é conosco, a gente sofre, mas quando é com outras pessoas? Na realidade,
a gente busca os nossos interesses em primeiro lugar. Quando o dólar sobe lá nos Estados Unidos, a gente pensa assim, como é que isso vai me afetar aqui? Será que eu vou perder o emprego? Será que o preço do feijão vai aumentar? Da farinha, do pão? E a gente começa a se desesperar, porque a gente pensa nos nossos interesses. Nós somos assim. Somos egoístas realmente. Pensamos nos nossos interesses em primeiro lugar. Um dia, eu peguei meu filho no colégio e levei até o mercado, porque toda segunda-feira a gente tem um projeto de distribuição de quentinha, e fui comprar alguns legumes. E chegando lá, eu selecionando lá as batatas, e o Daniel estava lá, assim, distante, uns 5 metros. E ele estava fechando a mochila, riu para mim e saiu correndo. Eu falei, Daniel, volta aqui, tem que ficar perto do papai, acompanha o papai, eu quero te ver, senão você vai se perder no mercado. Paguei, fui para casa, subi para minha casa, ele ficou na casa da minha mãe. E aí a minha mãe subiu 2 horas depois e falou assim, Gili, você viu o que o Daniel pegou do mercado? Eu falei assim, não. Você comprou isso para ele? Era uma bandeja de danete. E aí eu falei assim, não comprei para ele. E aí depois ela desceu, ele subiu e falou assim, papai, posso comer isso aqui? Eu falei assim, não filho, você não pode comer. Por que não, papai? Porque você tinha que ter me pedido, Daniel. Nós não pagamos isso aqui, você não deveria ter pego do mercado. E aí eu falei assim, olha, se arruma, vamos no mercado. E fomos no mercado. Chegando lá, no meio do caminho, ele falou assim, papai, o que vai fazer comigo? Eu falei assim, Daniel, vou te levar no mercado, vou falar para o gerente que você pegou isso lá. Você não pode fazer isso, da próxima vez você me pede. E aí ele virou, papai, eu não quero ser preso. Eu falei assim, mas você não pode fazer isso, porque isso é roubar. E se você fizer isso de novo, você vai ser preso. E aí fomos no mercado, cheguei lá no gerente, falei assim, olha, aconteceu uma coisa aqui, ele vai falar. E ele não conseguia falar nada. E o gerente já percebeu e falou assim, não pai, fica calmo. Eu falei assim, estou calmo, eu só quero que ele tenha consciência do que ele fez. Não, pode devolver lá. Eu falei assim, não tem como devolver, ele já quebrou a bandeja, eu vou pagar. E aí eu paguei. Saindo do mercado, o Daniel feliz, contente, falou, papai, eu posso comer agora? Eu falei assim, não, você não vai comer. Na praça tinha um morador lá de rua, e eu falei assim, dá para ele, Daniel. E o Daniel deu, ficou muito triste, e foi para casa. Fomos para casa. Minha esposa, ela trabalha no Rio Comprido, ela chega em casa mais ou menos 19h30. E aí, quando ela chegou em casa, o Daniel foi, depois que ela tomou banho, foi com ela pro quarto. E eu também fui. Chegou lá, eu peguei ele conversando com ela, e ele falou assim, mamãe, hoje o dia foi muito triste. Aí ela começou a rir, ela achou graça, porque ele nunca tinha falado assim. Aí ela, por que, Daniel, o dia foi muito triste? Mamãe, eu roubei. Aí ela olhou para mim e falou assim, o que você falou para ele? Eu falei assim, não falei nada, ele roubou mesmo, ele vai falar o que ele fez. Aí ele, não mãe, eu peguei o negócio lá no mercado. Ela, Daniel, você não pode fazer isso. Irmãos, eu não ia contar para minha esposa. Simplesmente quando acontecem algumas coisas com o Daniel que entristece ela, ela chora. Eu não ia contar, mas o Daniel contou. Ele confiou a ponto de contar. E aí ela fez uma pergunta que a resposta dele me doeu muito, irmãos. Sabe por quê? Porque ela falou assim, Daniel, por que você não pediu para o seu pai? E aí ele falou assim, mamãe, eu não falei para o papai porque o papai não ia deixar, ele ia me bater. Você consegue entender que existem muitas pessoas dentro da igreja que estão lutando contra os seus pecados, suas dificuldades, e não conseguem se abrir para alguma pessoa?
E isso me angustia tanto como líder de igreja em saber que existem pessoas na minha congregação que estão lutando com suas dificuldades, mas não conseguem se abrir comigo por não confiarem em mim. E as pessoas, elas não se demonstram da forma que são, com medo de serem julgadas. Porque se elas entrassem aqui pela igreja e falassem assim: rapaz, me ajude porque eu estou a ponto de adulterar, eu não sei o que eu faço. Qual seria a reação da igreja? Qual seria a sua reação? E é por isso que as pessoas, elas não se abrem, não se demonstram realmente como são. Porque, como seres humanos falhos que somos, nós julgamos as pessoas que querem ser sinceras. E por isso elas não são transparentes a ponto de abrirem os seus maiores segredos. É como se entrasse aqui uma menina de saia, de brincos, toda pintada. E eu sei que essa igreja é muito receptiva. Mas alguém sentado aqui na frente, a menina vem, senta aqui no segundo banco e a pessoa começa a cochichar para a outra do lado. Tá vendo aquela menina? Olha só como ela se veste. Olha como ela está pintada. Ela ainda vem para a igreja desse jeito. Queridos, um trapo de imundície falando do outro. É isso que a Bíblia fala de nós. E é por isso que um dia alguém falou o seguinte, que existe mais amor dentro de um bar do que dentro de uma igreja. Você já ouviu isso? Já? Se você leu aquele livro Como Reavivar a Igreja do século XXI, isso está lá. E o autor, ele descreve que um bêbado, talvez depois de ter batido na mulher, de ter gasto o dinheiro do leite do filho, vai ao bar. E lá ele afoga todas as suas mágoas. E conta para o outro bêbado todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, ele se abre. E o que o outro bêbado faz? Ele só ouve. Só ouve. E os dois começam a chorar juntos, bebendo uma cerveja, outra, e o tempo vai passando, e o dono do bar fala assim: olha, vai embora, porque eu tenho que fechar o bar. Vocês já estão aqui há muito tempo. E eles se despedem, sem julgarem um ao outro. E talvez aquele bêbado volte para casa e continue batendo na sua esposa. E eu também fiquei pensando, quem é o bêbado? A escória da sociedade. E quem vem à igreja? Quem é que vem à igreja? Eu. Segundo Isaías, somos a escória do universo, porque somos como trapo de imundície. E ao invés de acolhermos aqueles que estão passando por suas dificuldades, nós damos o tiro de misericórdia no soldado ferido e acabamos de matá-lo, enterrar ele em seus pecados. E é por isso que as pessoas não são tão sinceras assim, irmãos. Precisamos ter mais da sinceridade de Pedro. Pedro, ele por muitas vezes, ele procurou demonstrar para o seu Senhor que ele estaria ao lado de Cristo, que ele defenderia Cristo, que ele seria um bom cristão, mas várias vezes Pedro, ele caiu. E isso é percebível diante dos relatos bíblicos. Como tudo aconteceu? Um dia, Jesus, ele se demorou um pouco para orar no monte. E ordenou aos seus discípulos atravessarem o mar da Galileia. E lá pelo meio da madrugada, enquanto eles estavam no meio do mar, eles avistam, em meio à névoa, a silhueta de uma pessoa andando sobre o mar, indo em direção a eles. Então eles começam a se indagar: será um fantasma? Será que é um espírito de demônios? Então talvez João, ele tenha olhado e falou assim: não, é Jesus. E Pedro então, como ele sempre era aquele que queria se expressar primeiro,
ele fala assim, Senhor, ele faz um pedido, né? Senhor, na realidade Pedro não pediu coisa nenhuma, Pedro ameaçou. Ele falou assim, se és tu mesmo, ordena-me que eu vá ao teu encontro. E aí Jesus aceitou o desafio, falou, Pedro, vem. Pedro então tira uma das pernas do barco, coloca sobre o mar, sentiu que o chão era duro. Arriscou um segundo passo e um terceiro, veio uma pequena onda e Pedro começa a afundar. Jesus, ele então segura a mão de Pedro e fala, Pedro, você precisa confiar mais em mim. Você precisa ter mais fé em mim. Você consegue entender? No momento anterior, Pedro era o primeiro homem a andar sobre o mar. E no outro momento, Pedro estava afundando, pedindo socorro ao Senhor. Assim era Pedro. Um outro relato bíblico fala que Jesus, ele reúne os seus discípulos e pergunta a respeito do que as pessoas falavam dele, o que as pessoas estavam pensando dele. E na realidade, é assim, né? Se de repente alguém vem para você e fala assim, ó irmã, sabe o que estão falando de você aí? Essa pessoa é amiga? É? Não, né? Uma pessoa que é amiga, ela fala por si mesmo, não é verdade? Então eles começaram a falar, ó, estão dizendo aí que tu és um dos profetas que ressuscitou. Dizem que tu és o João Batista, que veio dos mortos. E aí Jesus, ele se volta e fala assim, e vocês? O que vocês declaram sobre mim? O que vocês pensam que eu sou? Pedro, então, ele logo se coloca na frente de todos e fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então bate palma e fala assim, muito bem, Pedro. Não foi você que falou, mas o Espírito Santo falou através da sua boca. Imagina como Pedro ele se sentia agora. O porta-voz de Deus. Deus falava através da boca de Pedro. Pedro ele se sentiu a pessoa mais importante nessa terra. Deus falando através de Pedro, olha só. E agora Jesus ele fala, olha, importa que o Filho do Homem vá até Jerusalém e lá ele seja preso, entregue aos filhos dos homens e morto. E Pedro fala assim, Senhor, vem aqui no canto. Cai uma moeda aqui. Aí fala, Jesus, para de falar uma coisa dessa. Como é que tu fala uma coisa dessa? Claro que certamente isso não vai ocorrer contigo. E Jesus fala assim, sai daqui, Satanás. Porque não foi o Espírito Santo que falou através de você, mas agora o próprio diabo falou através da sua boca, Pedro. Queridos, você consegue perceber o gráfico sinuoso da vida espiritual de Pedro? Havia momentos que Pedro ele se sentia espiritualmente pisando nas nuvens. Em outros momentos, Pedro estava afundando espiritualmente. Assim era Pedro. E sabe por que Pedro é assim? Porque Pedro é tão humano quanto eu e você. Nós somos assim, irmãos. Há momentos que nos sentimos espiritualmente fortes, mas nos enganamos a nós mesmos, pensando que nós somos fortes, na realidade somos fracos. E necessitamos da mão de Cristo para nos erguer novamente. O último momento da vida de Pedro com Cristo foi na ceia. E ali Jesus ele declara que naquela noite todos se escandalizariam e o abandonariam. E dentre aqueles que estavam assentados à mesa havia um traidor. E eles começam a discutir um com o outro. Será que ele está falando de mim? Será que sou eu? E aí Pedro se levanta e fala assim, eu fico me imaginando naquela cena sentado e Pedro falando isso. Senhor, ainda que todos esses aqui te neguem, esses covardes aqui, eu jamais te negarei. Eu jamais te abandonarei, e se for preciso,
eu darei a minha vida para te proteger. Jesus olhou para Pedro, não com olhar de repreensão, e falou: Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Antes que amanheça, o galo cantará e você terá me negado 3 vezes. Pedro, irmãos, ele não discutiu com Jesus, porque ele sabia que o Senhor conhecia o seu coração, que lia a sua mente, sabia das suas intenções. Mas Pedro, ele pensou o seguinte: no momento certo, eu vou provar para Jesus que eu estarei com ele e eu defenderei com a minha própria vida. Ao sair dali, Jesus vai para o Getsêmani. Ao descer, ele é negado com um beijo por Judas. E naquele momento, Pedro, ele puxa o punhal. Os servos do sumo sacerdote haviam lançado mão de Jesus. Pedro, então, pega o punhal e dá na cabeça de um dos servos. No golpe de vista, ele tira a cabeça e a sua orelha é decepada. Pedro, com o punhal na mão, ofegante, olhando para Jesus, como quem dissesse: eu não te disse? Eu não te disse que provaria que estaria contigo, que lutaria ao seu lado, que te defenderia com a minha própria vida? Estou aqui com a espada na mão, pronto a lutar por você. Jesus, ele pega a orelha daquele servo, coloca no lugar e olha para Pedro como quem dissesse: não é assim, Pedro, que você vai provar que é um seguidor meu. Não é com espada, não é com luta, não é com força. Você não acha que se eu quisesse, uma legião de anjos não viria aqui? Eu quero ver se você vai provar que é um seguidor meu, quando lá na sua faculdade reunirem aquelas perguntas acadêmicas tentando provar que eu não existo. Será que nesse momento você vai me defender, Pedro? Quando os seus amigos assentados numa mesa, bebendo, oferecerem uma cerveja para você e disserem: você não vai beber não, você é careta? Nesse momento você vai me defender, Pedro? Quando começar a faltar o alimento dentro de casa e você estiver desempregado, nesse momento você vai me defender, Pedro? Querido, Jesus, ele permite ser preso. Todos os discípulos abandonam a Jesus naquela noite, com exceção de Pedro. Muitas vezes a gente joga pedra em Pedro porque Pedro negou a Jesus. Mas a Bíblia fala que Pedro continuava seguindo Jesus à distância. Isso quer dizer que mesmo que você se sinta distante de Cristo, mas se você estiver no perímetro no qual Cristo pode te alcançar, Ele vai te alcançar de volta. Pedro entrou ali no lugar onde Jesus estava sendo julgado, na casa do sumo sacerdote. E então uma pessoa olha para Pedro e fala assim: olha, você andava com ele, você estava com ele. E Pedro fala assim: não sei o que você está falando. Uma segunda pessoa então fala: Pedro, você é um galileu, você fala como ele, você anda como ele. E Pedro: não conheço esse homem. E para uma terceira pessoa Pedro teve que falar alguns palavrões. Isso porque a Bíblia fala que Pedro praguejou, né? Tentando negar o inegável. Você já foi a algum lugar no qual as pessoas reconheceram que você não era parte daquele lugar? Que você não pertencia àquele grupo? Que você era uma pessoa diferente e de repente você falou assim: não, eu não sei o que você está falando. Todas as características indicam isso, mas você tenta negar o inegável. Foi o que Pedro fez. Naquele momento ele ouviu o galo cantando. Jesus passa por Pedro, olha para ele com um olhar de compaixão e Pedro cai em si, irmãos. Ele se lembra daquilo que Jesus havia falado para ele na ceia. E a Bíblia fala que Pedro sai dali e chora amargamente. Pedro talvez ele pensou que a única solução para ele era que o tempo pudesse voltar atrás.
Será que o tempo pode voltar atrás? Talvez se o tempo pudesse voltar atrás, Pedro não teria negado ao seu Senhor. Os nossos amigos que nos acompanham pela internet, talvez você esteja passando por uma situação no qual você desejasse que o tempo voltasse atrás para você. E se o tempo pudesse voltar atrás, talvez nós pensaríamos assim: ah, se o tempo pudesse voltar atrás, eu não faria aquilo que eu fiz. Ou eu voltaria e faria aquilo que eu deixei de fazer. Mas será que é possível o tempo voltar atrás? Pedro, ele saiu dali e ele pensou que a única solução para ele era que o tempo voltasse atrás. Sabe como Pedro ele se sentia? Como uma menina que se prostitui pela primeira vez. Pedro ele se sentia como uma mulher que acaba de abortar um filho. Pedro ele se sentia como um jovem que sente o gosto amargo do primeiro gole de cerveja, ou do primeiro trago de um cigarro de maconha. Pedro ele se sentia como um pastor que adultera. Sabe, para esse não há volta. Porque toda vez que ele subir no púlpito, as pessoas vão olhar para ele e falar assim: está vendo aquele pastor? Aquele pastor que adulterou? Não existe volta para esse. Pedro ele se sentiu assim. Um dia Jesus havia chamado Pedro para ser um pescador de homem. Pedro ele declarou o seu amor para Jesus. Pedro ele disse: olha, eu estarei contigo em todas as situações. Pedro ele testemunhou do amor de Cristo. Muitas pessoas se converteram ao reino de Deus. Pedro curou em nome de Jesus. Pedro expulsou demônios. Mas um dia Pedro ele se afastou do Senhor e o negou 3 vezes. E agora Pedro estava envergonhado e ele não podia mais falar do seu mestre, porque toda vez que ele falasse de Jesus, as pessoas iriam dizer: olha, você negou ele e você tem coragem de continuar falando o nome dele? Pedro saiu dali e pensou o seguinte: como eu não posso mais falar de Jesus, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. Eu vou voltar a pescar. Isso está lá no capítulo 21 de João. Não vou ler o texto, mas aqui fala que Jesus aparece aos discípulos depois da sua ressurreição. E ali na Galileia, eles tentam pescar durante toda uma noite, porém nada apanharam. E de repente, lá pela manhã, eles ouvem uma voz: olha, lancem a rede do lado direito. E eles não entendem. E aquela voz começa a insistir: lancem a rede do lado direito. Eles obedecem, lançam a rede, reconhecem que aquela voz era de Jesus. E ao puxarem a rede, percebem que uma grande pesca, um grande milagre aconteceu. A Bíblia fala que 153 grandes peixes eles pescaram naquele dia. Eles se lançam ao mar, vai nadando em direção à margem da praia. E Jesus está aguardando eles lá com uma fogueira, alguns peixes assados. E Jesus fala: olha, traga alguns peixes, para que possamos comer juntos. Pedro ele senta lá naquele canto. Sabe aquele canto? Onde as pessoas vêm na igreja e não querem ser reconhecidas? É aquele canto que Pedro estava. Ele não queria ser reconhecido, mas Jesus ele viu Pedro e foi em direção a Pedro e falou: Pedro, eu tenho uma pergunta para você. E Pedro pensou: agora Jesus ele vai jogar na minha cara o que eu fiz. E Jesus ele fala: Pedro, você me ama? E Pedro responde: Jesus, tu sabes que eu me esforço para demonstrar o meu amor para contigo. Eu te amo, Senhor. Muito bem, Pedro. Pedro abaixa a cabeça, porque ele não conseguia encarar mais o seu mestre. E Jesus fala: Pedro, eu tenho uma segunda pergunta para você. E Pedro ele não entende, ele começa a se perguntar em sua mente: o que Jesus ele quer comigo?
Por que ele não joga logo na minha cara o que eu fiz, que eu o neguei? E Jesus ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conheces o meu coração, sabe quais são as minhas intenções, mas eu tenho me esforçado, eu te amo, Senhor. E Jesus ele fala: muito bem, Pedro, mas eu tenho uma terceira pergunta para você. E Pedro agora começa a entender como um frescor da primavera que entra pela sua mente. Um dia Jesus havia chamado Pedro para ser pescador de homens. E naquele dia eles tentaram pescar durante toda uma noite e nada apanharam. E Jesus mandou que eles lançassem a rede. E ao cumprirem aquilo que Jesus havia ordenado, eles conseguem pescar uma grande quantidade de peixe. E agora eles arrastam o barco até a praia e Jesus os convida para ser pescador de homens. E novamente eles estavam na mesma situação. Novamente haviam tentado pescar durante toda uma noite e nada apanharam. E novamente, sobre a voz e a ordem de Cristo, eles lançam a rede. E mais uma vez, uma grande quantidade de peixe eles conseguem pescar. Jesus é o Deus que faz o tempo voltar atrás por amor de mim e por amor de você. Jesus ele fez o tempo voltar atrás para Pedro para demonstrar que ele o amava, que Cristo queria erguer Pedro do lamaçal que ele havia se afundado. E talvez eu esteja falando nessa noite para pessoas que estejam tão longe de Cristo, que imaginam: para mim não existe mais solução, a única solução é que o tempo pudesse voltar atrás. Hoje, Jesus, ele pode fazer o tempo voltar atrás para você. Um dia, você declarou o seu amor para Jesus e decidiu demonstrar esse amor publicamente através do batismo. Você se batizou, você se tornou membro dessa igreja, cantou no coral, tocou o instrumento, dirigiu uma escola sabatina, foi diretor de algum departamento, mas um dia você se afastou do Senhor. Você tinha falado que você não negaria, mas você o negou 1, 2, 3 mil vezes. E pensou: a única solução para mim é que o tempo pudesse voltar atrás. Hoje, Jesus está abrindo um portal do tempo aqui na frente, a fim de fazer o tempo voltar atrás para você. Se você é alguém que necessita que o tempo volte atrás para você, hoje Jesus está aqui e você precisa atravessar o portal do tempo. Você que se sente espiritualmente fracassado, você que se sente distante do Senhor, mas hoje você está aqui na igreja e você está no perímetro no qual Jesus ele pode te alcançar. Se você necessita, só você que precisa que o tempo volte atrás, para que Cristo te erga do ponto onde você caiu e continue andando, enquanto a Rose estiver cantando. Eu gostaria que você tomasse uma decisão, saísse do lugar onde você está e venha aqui à frente. Não se importe se algum irmão vai pensar assim: por que aquele irmão está indo lá na frente? Será que ele tem um pecado tão grande para revelar para o Senhor Jesus nesse momento? Não importa o que o irmão está pensando, o importa o que Jesus ele pensa a respeito de você. Jesus ele nunca vai lançar no seu rosto o seu pecado. Não deixaremos de entrar no céu porque um dia caímos, irmãos, mas deixaremos de entrar porque, tendo caído, não nos levantamos e continuamos a caminhada. Jesus ele quer te erguer e fazer você caminhar novamente ao lado dele rumo aos céus. Então, se você precisa que o tempo volte atrás para você, enquanto a Rosa estiver cantando, vem aqui à frente, eu quero orar por você.
Esquecer o que passou, encontrar o rumo certo e reverter. Arrancar do que eu sou a vontade que me leva longe. Eu precisei ir longe pra entender que nada faz sentido sem você. Quando a luz do mundo se apagar e a porta do meu quarto abrir, encontrarei o escuro do meu eu. E não mais houver aplausos que lá no fundo eu nunca quis pra mim, encontrarei o silêncio do meu eu. Nas estradas que me deu, nas cidades que passei, eu percebi quanta coisa em mim mudou. No meu peito já não arde aquele amor. Eu precisei ir longe pra entender que nada faz sentido sem você. Quando a luz do mundo se apagar e a porta do meu quarto abrir, encontrarei o escuro do meu eu. E não mais houver aplausos que lá no fundo eu nunca quis pra mim, encontrarei o silêncio do meu eu. Caso haja abrigo para um discípulo que rasga o coração sincero, sei que sou teu filho, mas tenho desejo de ser chamado servo. Quando a luz do mundo se apagar e a porta do meu quarto abrir, encontrarei o escuro do meu eu, o escuro do meu eu. E não mais houver aplausos que lá no fundo eu nunca quis pra mim, encontrarei o silêncio do meu eu. Silêncio do meu eu, silêncio do meu eu, tão só. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Se você que levantou durante a música como uma decisão que você tomou, gostaria de vir aqui à frente, vem aqui à frente. Eu estou aqui à frente já porque eu também preciso. Sabe, as pessoas olham para nós pregadores, evangelistas, pregando e pensam assim: nossa, que rapaz santo, como ele é tão consagrado. Queridos, quanto eu sou falho e pecador e necessitado da misericórdia e da graça de Deus. Eu sou como Pedro, irmãos, que muitas vezes eu falo: Senhor, eu te amo, mas com as minhas próprias ações eu nego aquilo que eu disse com minhas palavras.
Sabe, irmãos, como pregador não é difícil pregar numa igreja, pregar numa praça, pregar em igrejas grandes, até mesmo em outras cidades, em outros países. Não é difícil. Sabe aonde é difícil pregar? Sabe aonde é mais difícil pregar? É dentro de casa, porque lá eu não posso esconder quem eu sou. Vocês não me conhecem, mas lá minha esposa me conhece, e quando ela está sentada na igreja, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que eu falo, porque talvez ela possa pensar, ele está falando aquilo lá, mas eu sei quem ele é em casa. Sabe, irmãos, precisamos ser mais sinceros conosco mesmo e com o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus pela vida de cada um de vocês. Que hoje a palavra de Cristo seja o agente regenerador da nossa vida espiritual. Vamos orar? Santo Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos. Porque enquanto a tua palavra é aberta, temos a certeza que o Senhor fala conosco. Talvez assim como eu, Pai, existam irmãos que tenham entrado aqui nessa casa de oração com o desejo, Senhor, de serem cristãos melhores. Na realidade, só podemos ser cristãos melhores quando somos um bom esposo no nosso lar, quando somos um bom pai, uma boa mãe, quando os nossos vizinhos reconhecem o nosso caráter, Pai. Não podemos ser apenas de fachada, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa mente. O Senhor sabe qual é a nossa intenção ao estar aqui te louvando, te adorando, Pai. Não podemos esconder isso de Ti, Senhor. Por favor, nos salva do nosso próprio eu, Pai. Não queremos carregar uma máscara, Senhor. Não queremos ser falsos para contigo, para com as pessoas que nos cercam. Queremos demonstrar aquilo que realmente somos, Pai. E somente o Teu Santo Espírito pode nos revelar isso. E talvez, Pai, Ele nos revelando isso, nós vamos nos espantar do quanto pecadores nós somos, Pai. Mas revele, Senhor, aquilo que precisamos mudar em nossa vida. E mude, Pai, porque nós não conseguimos por nós mesmos. Muitas vezes queremos declarar o nosso amor para contigo, afirmando que nunca te negaremos, mas já acabamos te negando 1, 2, 3 mil vezes, Pai. Não queremos mais viver dessa forma. Por favor, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que sejamos sinceros, assim como Pedro ele foi, ao reconhecer o seu erro e o quanto ele era dependente do amor de Cristo. Derrame o seu amor sobre a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.